Bem-vindos, irmãos e irmãs. Vocês já se perguntaram como seria ouvir o chamado de Deus para uma missão extraordinária? Hoje, vamos mergulhar na emocionante história da chamada de Abraão, narrada em Gênesis 12, um capítulo que marca o início de uma jornada de fé e obediência que mudaria o curso da humanidade. A história começa com Deus se dirigindo a Abraão, então chamado Abrão, com um chamado claro e desafiador. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Gênesis 12, 1. Esse pedido exigia de Abraão uma fé inabalável, pois ele precisava deixar para trás tudo o que era familiar para seguir um futuro desconhecido, confiando inteiramente nas promessas de Deus. Não era apenas uma mudança física, mas uma transformação espiritual, um convite para depender completamente de Deus. Cada passo dessa jornada simbolizava uma renúncia, uma entrega total ao plano divino. Deus não apenas ordena que Abrão saia, mas também faz uma promessa grandiosa. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis 12, 2, 3. Essa promessa não era apenas para Abrão, mas para toda a humanidade, apontando para a vinda de Jesus Cristo, o descendente através do qual todas as nações seriam abençoadas. Era um plano divino que transcenderia gerações, começando com um único ato de obediência e confiança. Abraão respondeu com obediência imediata. Ele partiu com sua esposa Sara, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, sem saber exatamente para onde estava indo. Sua fé foi colocada em ação, demonstrando que ele confiava plenamente na palavra de Deus. Esse ato de fé de Abraão serve como um poderoso exemplo para todos nós, mostrando que seguir o chamado de Deus muitas vezes requer coragem para deixar o conforto e abraçar o desconhecido. Cada passo que Abraão dava era um testemunho de sua confiança em Deus, mesmo sem ter todos os detalhes do plano. Ao chegar à terra de Canaã, Deus apareceu a Abraão e reafirmou sua promessa. À sua descendência darei esta terra. Gênesis 12, 7. Em resposta, Abraão construiu um altar ao Senhor, um gesto que simbolizava sua gratidão e sua dedicação às promessas divinas. Este altar também era um símbolo de adoração e testemunho, lembrando as gerações futuras da fidelidade de Deus. Era um marco físico que servia como lembrança constante de que Deus estava guiando sua jornada. A cada altar, Abraão reafirmava sua aliança com Deus, demonstrando que sua vida era completamente dedicada ao cumprimento das promessas divinas. No entanto, a jornada de Abraão não foi isenta de desafios. Durante um período de fome na terra, ele decidiu descer ao Egito para buscar provisão. Essa decisão levou a situações complicadas, incluindo o momento em que Abraão pediu a Sara para dizer que era sua irmã, temendo pela própria vida. Apesar de suas falhas humanas, Deus protegeu Abraão e sua família, mostrando que sua graça e suas promessas permanecem mesmo em meio às imperfeições humanas. Essa parte da história nos lembra que mesmo os grandes heróis da fé enfrentaram medos e cometeram erros. Deus, no entanto, permanece fiel, usando até mesmo nossos erros para cumprir seus propósitos. A estadia no Egito foi marcada por tensão, mas também pela intervenção de Deus. Faraó, ao descobrir a verdade sobre Sara, devolveu-a a Abraão e ordenou que eles deixassem o Egito, garantindo sua segurança. Mesmo em um momento de falha, Deus continuou a cumprir sua promessa de proteger e abençoar Abraão. Esse episódio ressalta a fidelidade de Deus, que permanece firme mesmo quando somos imperfeitos. Além disso, evidencia que a dependência de Abraão em Deus era constante, mesmo nos momentos de maior vulnerabilidade. Após retornar a Canaã, Abraão retomou sua jornada, fortalecendo sua relação com Deus. Ele continuou a construir altares e invocar o nome do Senhor, mostrando que sua vida era dedicada à adoração e ao cumprimento das promessas divinas. Cada altar erguido representava um compromisso renovado com Deus. Abraão demonstrava que, mesmo em tempos de incerteza, a confiança em Deus era a base de sua caminhada.
Abraão também enfrentou desafios familiares e sociais, como a necessidade de lidar com conflitos entre seus pastores e os de Ló. Para resolver a questão, Abraão demonstrou generosidade e sabedoria ao permitir que Ló escolhesse a terra que desejava, mostrando que sua confiança estava em Deus e não em posses materiais. Essa atitude revelou um coração humilde e disposto a confiar em Deus para prover o necessário. A decisão de Abraão de evitar disputas familiares demonstra que a paz e a obediência a Deus estavam acima de interesses pessoais. A promessa de Deus a Abraão também envolvia uma visão de longo prazo. Deus pediu que Abraão olhasse para os céus e contasse as estrelas, dizendo: assim será a sua descendência. Gênesis 15:5. Esse momento reafirmava que, apesar dos desafios imediatos, Deus estava construindo algo eterno através de Abraão. Ele seria o pai de uma nação que traria bênçãos a todo o mundo. Cada palavra de Deus reafirmava que a fidelidade divina era a base para o cumprimento da promessa, independentemente das circunstâncias temporais. Mesmo em momentos de dúvida, como quando Sara sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva Agar, Deus permaneceu fiel ao seu plano original. A história de Ismael e Isaque mostra que, mesmo quando tentamos ajudar Deus com nossos próprios métodos, sua vontade prevalece. Deus reafirmou que o filho da promessa seria através de Sara, demonstrando que suas promessas são cumpridas por sua graça, não pelos esforços humanos. A relação entre Ismael e Isaque também ilustra que Deus, em sua misericórdia, cuida de todos os envolvidos, mesmo quando os planos humanos criam conflitos. À medida que a história avança, vemos Abraão enfrentando novos desafios que testam sua fé e lealdade. A jornada incluiu momentos de silêncio divino, períodos em que ele poderia ter questionado se as promessas ainda se cumpririam. Mas mesmo nesses tempos, Abraão continuou a caminhar em fé, reconhecendo que Deus é fiel em suas promessas. Esse período de espera também nos ensina a confiar no tempo perfeito de Deus, sabendo que Ele nunca falha. A paciência e a perseverança de Abraão são lembretes de que a fé verdadeira envolve confiar mesmo quando não entendemos o plano completo. Abraão não apenas seguiu o chamado de Deus, mas também se tornou um canal de bênçãos para aqueles ao seu redor. Ele intercedeu por Sodoma e Gomorra, mostrando um coração compassivo que buscava a justiça e a misericórdia de Deus. Essa parte da história destaca o papel de Abraão como um exemplo de intercessão e preocupação pelos outros, características que todos podemos buscar em nossa caminhada de fé. Sua intercessão também demonstra que Deus valoriza nossas orações em favor de outros, mostrando que a compaixão é central na vida de fé. Além disso, a aliança de Deus com Abraão foi reafirmada várias vezes, mostrando que Deus não apenas promete, mas também lembra suas promessas ao longo do tempo. Ele instruiu Abraão a realizar o rito da circuncisão como um sinal dessa aliança, um ato que simbolizava a dedicação e a separação do povo de Deus. Essa aliança foi um marco na história da redenção, apontando para o compromisso de Deus em resgatar a humanidade através da linhagem de Abraão. Cada renovação da aliança reforçava a posição de Abraão como o pai de uma grande nação e como exemplo de obediência e fé. A jornada de Abraão também nos ensina sobre a importância de confiar em Deus, mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente impossíveis. Quando Deus pediu a Abraão que oferecesse seu filho Isaque como sacrifício, foi um momento de teste supremo. Abraão obedeceu, demonstrando uma fé inigualável. Deus, em sua misericórdia, providenciou um carneiro para o sacrifício, reafirmando que Ele é o Deus que provê. Esse episódio é um dos momentos mais significativos da história de Abraão, apontando para o sacrifício final de Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus. A disposição de Abraão em obedecer, mesmo em um pedido tão difícil, ilustra a profundidade de sua confiança no caráter de Deus.
A vida de Abraão é um testemunho de como Deus usa pessoas comuns para realizar seus propósitos extraordinários. Ele não era perfeito, mas sua fé e obediência permitiram que Deus realizasse grandes coisas através dele. Abraão se tornou o pai da fé, não apenas para o povo de Israel, mas para todos os que creem nas promessas de Deus. Sua história nos inspira a confiar em Deus, independentemente das circunstâncias, e a lembrar que a fidelidade divina nunca falha. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal e acompanhe reflexões que podem transformar sua caminhada de fé. Deixe nos comentários qual parte da história de Abraão mais impactou sua vida e como ela inspira sua relação com Deus. Compartilhe este conteúdo com seus amigos, familiares e pessoas que podem ser edificadas por essa mensagem. Que as bênçãos de Deus encham seu coração de paz, alegria e determinação para viver o propósito divino. Até breve, com novas mensagens de fé e esperança.